Durante 7 anos viveu cego pela dor, preso numa rotina fria e sem afeto. Tudo muda quando uma menina invade a sua solidão com uma pergunta simples: "Estás sozinho?" Essa frase desencadeia uma transformação profunda, e ele tem de decidir se tem coragem para abrir espaço ao amor. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você está assistindo. Continuando. Amanhã chegava sempre da mesma forma na mansão do Jardim Europa, em São Paulo. 6h15 da manhã. O despertador tocava, pontual como um metrônomo, e Henrique Valente estendia a mão direita exatamente 23 centímetros até encontrar o botão que silenciava o aparelho. Não precisava de visão para saber onde estava cada objeto. 7 anos de treino haviam transformado sua rotina em uma coreografia milimetricamente calculada. Levantava da cama king size sempre pelo lado esquerdo, onde o tapete persa amortecia seus pés descalços. 12 passos até o banheiro. A mão esquerda deslizava pela parede até encontrar o batente da porta. Mais 6 passos. A escova de dentes ficava sempre no mesmo lugar, no terceiro compartimento do armário embutido. O creme dental tinha uma marca tátil que ele mesmo havia feito com esmalte de unha para diferenciá-lo dos outros tubos. Henrique tinha 42 anos, mas parecia carregar o peso de uma vida inteira nos ombros curvados. Alto, elegante mesmo em pijamas de seda, seus cabelos negros começavam a ganhar fios prateados nas têmporas. O rosto tinha traços marcados, uma beleza austera que o luto prolongado havia tornado ainda mais severa. Seus olhos castanhos, embora não vissem mais nada desde o acidente, ainda mantinham uma intensidade perturbadora quando se voltavam na direção de alguém. O acidente. Ele não gostava de pensar nisso, mas era impossível evitar. Como esquecer o som de metal retorcendo, vidro se despedaçando, o grito de Beatriz antes do silêncio definitivo? Como esquecer que ele estava dirigindo quando o caminhão invadiu a pista? Como esquecer que acordou no hospital 3 dias depois, e além da visão, havia perdido a esposa e o filho que ela carregava no ventre de 7 meses? Mas Henrique havia aprendido a não pensar. Pensar era perigoso. Sentir era insuportável. Então ele criara uma rotina tão rígida que não deixava espaço para reflexões. Cada minuto do dia tinha um propósito definido. Cada ação era executada com precisão matemática. Era sua forma de sobreviver. Após o banho, sempre de 15 minutos, ele se vestia. Ternos italianos impecáveis que Dona Regina, a governanta que trabalhava na casa havia 20 anos, deixava separados todas as noites. Ela sabia exatamente qual gravata combinava com qual camisa, qual cinto ia com qual calçado. Henrique não precisava se preocupar com isso. Só precisava repetir os movimentos. Descia as escadas às 7h30, sempre segurando o corrimão de mogno, contando cada degrau. Eram 23 até o térreo. A sala de jantar ficava à esquerda, logo após o hall de entrada. Uma mesa de 16 lugares que nunca recebia visitas. Henrique sentava sempre na mesma cadeira, a da cabeceira mais próxima à cozinha. Dona Regina servia o café às 7h45. Pão francês torrado, queijo branco, café preto sem açúcar, suco de laranja natural. Sempre nessa ordem, sempre. Nas mesmas posições no prato. Naquela manhã de março, uma terça-feira que começou como todas as outras, Henrique mastigava seu pão com queijo quando ouviu vozes incomuns vindas da área de serviço. Dona Regina falava com alguém em tom baixo, quase sussurrante. Havia outra voz também, mais jovem, feminina. Henrique franziu a testa. Não gostava de mudanças na rotina. Não gostava de surpresas. A porta que ligava a cozinha à sala de jantar se abriu e Dona Regina entrou, seus passos conhecidos ecoando no mármore. "Desculpe incomodar, seu Henrique", ela disse, sua voz gentil carregando uma ponta de nervosismo. "Mas preciso explicar uma situação. A Vanessa, que trabalha aqui às terças e quintas fazendo a limpeza pesada, está com um problema hoje." Henrique permaneceu em silêncio, esperando. Ele não gostava de conversas. Preferia que as pessoas fossem diretas ao ponto. O marido dela precisou viajar a trabalho de última hora.
Dona Regina continuou. E a vizinha que cuida da filha pequena ficou doente. A Vanessa não tem com quem deixar a menina. Eu disse que não tinha problema ela trazer a criança hoje, que a pequena ficaria aqui na área de serviço, quietinha, sem incomodar. O senhor permite? Henrique sentiu o maxilar travar. Criança, na sua casa, quebrando sua rotina, invadindo seu espaço silencioso. Quis dizer não. Quis mandar embora aquela mulher e sua filha. Mas algo na voz suplicante de Dona Regina o fez hesitar. A governanta nunca pedia nada. Em 7 anos, nunca havia feito um único pedido pessoal. Ela não vai atrapalhar, ele disse finalmente, sua voz saindo mais áspera do que pretendia. Mas que fique longe da sala de jantar. Não quero barulho durante minhas refeições. Sim, seu Henrique. Muito obrigada. A Vanessa vai ficar muito grata. Dona Regina saiu apressada e Henrique voltou ao seu café tentando ignorar a irritação que borbulhava em seu peito. Crianças eram caóticas, imprevisíveis, barulhentas. Tudo que ele passara 7 anos tentando evitar. Terminou seu café às 8h15, como sempre. Foi para o escritório, onde passaria as próximas horas ouvindo audiolivros e respondendo e-mails por comando de voz. A empresa de investimentos que ele fundara antes do acidente agora era gerida por sócios competentes, mas Henrique ainda participava das decisões estratégicas, ainda assinava contratos importantes. O trabalho era outra forma de não pensar, de não sentir. O dia transcorreu na normalidade absoluta até o 12h30. Henrique saiu do escritório e seguiu seu caminho habitual até a sala de jantar. Dona Regina já teria deixado seu almoço na posição correta. Proteína à direita, legumes à esquerda, arroz acima, feijão abaixo. Tudo sempre igual, previsível, seguro. Ele contou os passos, virou à esquerda no corredor, entrou na sala de jantar e seguiu até sua cadeira. Mas quando estendeu a mão para puxá-la, seus dedos encontraram o encosto já afastado da mesa. Alguém havia mexido em sua cadeira. O coração acelerou. Uma onda de pânico irracional subiu pelo peito. Tudo tinha que estar no lugar. Tudo. Então ele ouviu. Um som leve, quase imperceptível. Respiração. Havia alguém sentado ao seu lado. Olá, disse uma vozinha aguda, clara como um sino. Você está sozinho? Eu sento com você. Henrique ficou paralisado, completamente imóvel. Não sabia o que fazer, o que dizer, como reagir. Crianças não faziam parte de sua equação. Não estavam no roteiro cuidadosamente ensaiado de sua vida. Meu nome é Alice. A voz continuou despreocupada. Tenho 2 anos. E você? 2 anos. A criança tinha 2 anos. Se o filho dele tivesse sobrevivido, teria agora 7 anos. Seria um menino ou uma menina? Ele nunca quis saber. Beatriz queria a surpresa, e agora seria para sempre uma surpresa não revelada. Senhor Henrique, a voz alarmada de Dona Regina surgiu da porta da cozinha. Alice, meu Deus, menina, o que você está fazendo aí? Passos apressados. A governanta devia estar correndo. Quantas vezes sua mãe falou para você ficar na cozinha? Venha, saia daí agora. Mas ele está sozinho, Alice protestou. E Henrique podia ouvir o biquinho na voz dela. Mesa grande, só ele. Não pode ficar sozinho na hora de comer. Mamãe sempre fala isso. Alice, por favor. Outra voz feminina, jovem e mortificada, aproximou-se. Devia ser Vanessa, a mãe. Sinto muito, seu Henrique. Ela é muito rápida, escapou quando eu fui pegar um pano. Não vai acontecer de novo, prometo. Henrique deveria estar furioso. Deveria exigir que retirassem a criança imediatamente. Deveria reafirmar suas regras, seu território, suas fronteiras. Mas algo na voz daquela menina, na pureza absoluta daquela observação, você tá sozinho, havia atravessado todas as suas defesas construídas ao longo de 7 anos. Ele estava sozinho, terrivelmente, completamente sozinho. Deixe ela ficar. As palavras saíram de sua boca antes que ele pudesse pensar melhor. Silêncio atônito. Dona Regina e Vanessa deviam estar se entreolhando, chocadas. Senhor Henrique!
Dona Regina sussurrou incerta. Deixe a menina ficar, ele repetiu, sua voz soando estranha para seus próprios ouvidos. Por hoje. Tem certeza, senhor? Ela pode... Tenho certeza. Mais silêncio. Depois, Vanessa falou, voz trêmula de gratidão. Muito obrigada, seu Henrique. Alice, você ouviu? Pode ficar, mas tem que se comportar direitinho, entendeu? Nada de bagunça. Vou ser boazinha, Alice prometeu solenemente. As duas mulheres se retiraram, deixando Henrique sozinho com aquela criança, que havia invadido seu espaço, quebrado sua rotina e, sem saber, rachado o primeiro tijolo da parede que ele construíra em torno do próprio coração. Henrique sentou-se lentamente em sua cadeira. Alice estava sentada à sua direita, na cadeira onde Beatriz costumava sentar quando ainda eram casados e jantavam juntos, antes da gravidez, antes do acidente, antes do fim de tudo. Você não está enxergando, né? Alice perguntou com a franqueza brutal que só crianças pequenas possuem. Não, Henrique respondeu, sua voz soando rouca. Não estava acostumado a conversar. Por quê? Tive um acidente. Doeu. Doeu. Minha mãe põe curativo quando eu me machuco. Beija e passa, você não pôs curativo? Pela primeira vez em anos, Henrique sentiu algo que poderia ser um sorriso tentando formar-se nos cantos de sua boca. Não conseguiu completar o movimento, mas a intenção estava lá, frágil como um broto em concreto. Não é o tipo de machucado que curativo resolve, ele explicou. Ah, Alice pareceu ponderar isso com seriedade. Então precisa de beijo, beijo cura tudo. Henrique não soube o que responder. Felizmente, Dona Regina voltou naquele momento com uma bandeja. Ele ouviu o som de pratinhos sendo colocados na mesa, o cheiro de comida caseira. Trouxe marmita para a pequena também. Dona Regina disse baixinho. Arroz, feijão e um pedacinho de frango desfiado. Quero guarfinho, Alice anunciou. Garfo, amor. Garfo. Guarfinho. Dona Regina riu baixinho. Um som que Henrique não ouvia havia muito tempo vindo daquela mulher, sempre séria e profissional. Depois, ela se retirou novamente. Henrique começou a comer em silêncio, seguindo sua rotina automática. Mas ao lado, Alice tagarelava sem parar. Sabe o que eu vi hoje? Um gatinho. Era pretinho com patinha branca. Minha mãe não deixa eu ter gatinho. Diz que a gente mora num lugar pequeno. Você tem gatinho? Não. Por quê? Sua casa é gigante, eu vi. Maior que minha casa, maior que tudo. Dá para ter 100 gatinhos aqui. Não gosto de animais. Você gosta do quê? A pergunta caiu como uma pedra num lago parado. Henrique percebeu, com um sobressalto, que não sabia a resposta. Do que ele gostava. Havia tanto tempo que não se permitia gostar de nada. Sentir prazer em alguma coisa parecia uma traição à memória de Beatriz, a dor que ele carregava como uma penitência. Não sei, ele admitiu, e a honestidade daquela confissão doeu mais do que esperava. Eu gosto de desenhar, Alice ofereceu generosamente, e de comer sorvete, e de ver os passarinhos, e de abraçar minha mãe, e de ouvir história antes de dormir. Você quer que eu conte uma história para você? Não. Tá bom, você é muito quieto, né? Sou. Eu também fico quieta às vezes, quando tô com sono. Você tá com sono? Não. Eu também não. O almoço continuou assim, com Alice preenchendo o silêncio com sua tagarelice infantil e Henrique respondendo em monossílabos. Mas algo estava acontecendo, algo que ele não conseguia nomear. A presença daquela criança, sua voz cristalina, suas perguntas sem filtro, estavam perfurando o casulo de indiferença que ele havia construído. Era desconfortável, era perturbador, era vivo. Quando terminaram de comer, Alice desceu da cadeira com um estrondo que fez Henrique sobressaltar. Vou buscar minha mãe, ela anunciou. Tchau, moço quieto. E saiu correndo, seus passinhos ecoando pelo corredor. Henrique ficou sozinho na sala de jantar, sentindo algo estranho no peito. Parecia um aperto, mas diferente da angústia que o acompanhava diariamente. Era algo mais quente, mais vivo. Levou alguns segundos para identificar o que era. Saudade.
Não da pequena Alice que ele mal conhecia, mas saudade do que poderia ter sido. Do filho que não chegou a segurar nos braços, das refeições barulhentas que nunca aconteceram, da vida que foi interrompida brutalmente numa noite de chuva 7 anos atrás. Henrique subiu para o escritório e tentou voltar ao trabalho, mas sua mente estava dispersa. Continuava ouvindo aquela vozinha. Você está sozinho? Sim, ele estava. Estava sozinho de uma forma que ia muito além da ausência de outras pessoas. Estava sozinho dentro de si mesmo, exilado de qualquer conexão humana verdadeira. Às 5 da tarde, horário em que Vanessa terminaria o trabalho e levaria a filha embora, Henrique desceu novamente. Não sabia bem por quê. Talvez uma despedida silenciosa àquela pequena invasora que havia desarrumado seu dia tão cuidadosamente organizado. Estava no hall de entrada, quando ouviu Alice dizer animada: "Amanhã eu volto?" "Não, querida", a voz de Vanessa respondeu com ternura. "Você só veio hoje porque foi uma emergência. Amanhã vai ficar com a dona Marta, como sempre. Mas eu quero vir aqui. Quero almoçar com o moço quieto de novo. Alice, não podemos incomodar o seu Henrique. Ele é uma pessoa muito ocupada. Ele estava sozinho. Sozinho é triste." Henrique sentiu aquelas palavras atravessarem seu peito como uma lâmina afiada. Sim, sozinho era triste, mas era também seguro. Era previsível. Era controlável. "Tchau, seu Henrique." Vanessa chamou já próxima à porta. "Muito obrigada pela compreensão hoje. Não vai se repetir, prometo." Ele acenou brevemente, sem palavras. A porta se fechou. A casa voltou ao silêncio absoluto. Mas era um silêncio diferente. Pesado. Consciente de si mesmo. O tipo de silêncio que só se nota depois que um barulho cessa. Naquela noite, Henrique jantou sozinho como sempre. Mas pela primeira vez em 7 anos, a cadeira vazia ao seu lado pareceu mais vazia do que nunca. Pela primeira vez, ele sentiu falta de uma companhia que não fosse o fantasma de Beatriz, assombrando seus pensamentos. Subiu para o quarto às 10 da noite, tomou banho, vestiu o pijama, deitou-se na mesma posição de sempre. Mas o sono não veio. Sua mente continuava voltando àquela tarde, aquela voz de criança perguntando por que ele estava sozinho, oferecendo contar uma história, declarando que beijo curava tudo. Beijo curava tudo. Que inocência linda e impossível. Henrique não acreditava em cura. Acreditava em sobrevivência. Acreditava em rotinas que evitavam o caos. Acreditava em paredes altas o suficiente para manter a dor do lado de fora, mesmo que isso significasse manter tudo mais do lado de fora também. Mas agora, naquela noite de terça-feira em março, deitado em sua cama, king size num quarto silencioso de uma mansão vazia, Henrique Valente se pegou pensando uma coisa perigosa. Uma coisa que não permitia a si mesmo pensar havia 7 anos. E se houvesse outra forma de viver? E se o controle absoluto não fosse sobrevivência, mas apenas uma morte em câmera lenta? E se aquela menina de 2 anos, com sua voz de sino e suas perguntas sem filtro, tivesse visto algo nele que ele próprio havia esquecido que existia? Virou-se na cama, tentando afastar esses pensamentos perigosos. Mas eles persistiam, pequenos como sementes, plantados em terra que ele pensava estar permanentemente estéril. Na quinta-feira seguinte, quando Vanessa voltasse para trabalhar, Alice estaria com ela. Dona Regina havia explicado que a vizinha que cuidava da menina continuava doente e não havia outra opção a curto prazo. Henrique poderia ter proibido, poderia ter dito não, poderia ter reforçado suas fronteiras, mas não disse nada. E no fundo, em algum lugar muito escondido dentro dele, uma parte minúscula e assustada esperava por aquela quinta-feira com algo que, se ele fosse honesto consigo mesmo, poderia quase ser chamado de expectativa. Quase. A casa mergulhou em silêncio novamente, mas era um silêncio diferente agora. Já não era paz, era apenas ausência. E a ausência, Henrique estava começando a perceber, era algo completamente diferente de solidão escolhida. Ele não sabia ainda, mas aquela terça-feira marcava o início de uma transformação
que ele não poderia mais conter. Como um tijolo solto numa barragem, a presença de Alice havia começado a rachar a estrutura que Henrique construíra para se proteger da vida. E quando uma barragem começa a ceder, não há controle que a segure. A vida, com toda sua bagunça e imprevisibilidade, estava prestes a invadir aquela mansão silenciosa no Jardim Europa. E Henrique Valente, o homem que passara 7 anos fugindo de qualquer sentimento, teria que decidir se ainda tinha coragem de sentir novamente. Mas, por enquanto, naquela noite de março, ele apenas deitava no escuro, ouvindo o silêncio, e se perguntava por que uma criança de 2 anos havia conseguido fazer em uma tarde o que ninguém conseguira em 7 anos. Fazê-lo questionar se sobreviver era realmente o mesmo que viver. A resposta viria, mas não naquela noite. Naquela noite, Henrique apenas fechou os olhos e, pela primeira vez em muito tempo, adormeceu sem precisar contar carneirinhos ou recitar números primos ou fazer qualquer um dos truques mentais que usava para afastar os pensamentos antes de dormir. Naquela noite, ele simplesmente dormiu e sonhou. E no sonho havia uma mesa grande, uma cadeira vazia ao lado da sua e uma voz de criança perguntando: "Você está sozinho?" E pela primeira vez, em vez de responder sim com resignação, ele se pegou desejando poder responder não. Ainda não era. Mas talvez, apenas talvez, não precisasse ser para sempre. A quinta-feira chegou envolta numa névoa fina que cobria São Paulo como um véu de seda. Henrique acordou no horário de sempre, seguiu sua rotina de sempre, desceu para o café de sempre. Mas havia algo diferente no ar, uma tensão sutil que ele não conseguia nomear. Era como se a casa inteira estivesse prendendo a respiração, esperando. Dona Regina serviu o café às 7h45, pontual como um relógio suíço. Mas Henrique percebeu que ela demorou alguns segundos a mais que o normal antes de se retirar para a cozinha, como se estivesse esperando que ele dissesse alguma coisa. Ele não disse nada. Não sabia o que dizer. Às 9h, ouviu a porta dos fundos se abrir, a voz de Vanessa cumprimentando Dona Regina, e depois aquele som inconfundível. Passinhos rápidos, leves como borboletas, correndo pelo corredor de serviço. Henrique estava no escritório, tentando se concentrar em um relatório financeiro que seu assistente havia gravado, mas seus ouvidos estavam atentos a outros sons. Ouviu Alice perguntar onde estava o moço quieto. Ouviu Vanessa sussurrar que ele estava trabalhando e não podia ser incomodado. Ouviu a decepção na voz da menina quando disse: "Ah, tá bom." Por algum motivo que ele preferiu não analisar, aquela decepção o incomodou. As horas passaram devagar. Henrique fingia trabalhar, mas sua mente estava dispersa. Escutava sons vindos de outras partes da casa. Vanessa passando o aspirador, Alice cantarolando uma música infantil, Dona Regina dando instruções sobre a limpeza. Ao 12h30, Henrique levantou-se e foi para a sala de jantar. Seu coração batia um pouco mais rápido que o normal, embora ele não admitisse isso nem para si mesmo. Sentou-se em sua cadeira e esperou. Dona Regina trouxe seu almoço. Henrique começou a comer, atento a cada som. Mas não havia passinhos se aproximando. Não havia vozinha de sino perguntando se ele estava sozinho. Ele mastigou sem vontade, sentindo algo desagradável se instalando em seu peito. Era ridículo. Era absurdo. Mas era inegável. Ele estava desapontado. Estava terminando a refeição quando ouviu vozes baixas na cozinha. Vanessa parecia estar repreendendo Alice por alguma coisa. A menina protestava, voz frustrada. Henrique ficou imóvel, escutando. "Mas eu quero fazer companhia para ele", Alice insistia. "Ele está trabalhando, filha. Não podemos atrapalhar." "Mas ele almoça sozinho. Ninguém devia almoçar sozinho." "Alice, já conversamos sobre isso. O seu Henrique gosta de ficar sozinho." "Não gosta não, vi no rosto dele outro dia. Ele fica triste quando está sozinho." Henrique sentiu algo apertar em sua garganta. Como uma criança de 2 anos, podia ter tanta percepção? Como ela podia ver o que ele gastava tanta energia tentando esconder? Antes que pudesse pensar melhor, antes que a razão pudesse impedi-lo, Henrique ouviu sua própria voz ecoando pela casa. "Pode vir, Alice."
Se quiser almoçar aqui, pode vir. Silêncio absoluto. Depois, um gritinho de alegria e passinhos correndo. Alice surgiu na porta da sala de jantar como um furacãozinho. Henrique ouviu ela subir na cadeira ao lado dele, aquela mesma cadeira que ocupara na terça-feira. Oi, moço quieto, ela disse claramente radiante. Eu vim. Vim, eu notei. Henrique respondeu, e percebeu que suas próprias palavras carregavam algo que poderia ser chamado de humor. Vanessa apareceu logo em seguida, voz mortificada. Seu Henrique, desculpe, ela ouviu o senhor chamar e saiu correndo antes que eu pudesse. Está tudo bem, Henrique a interrompeu. Deixe ela ficar. Tem certeza? Eu posso dar o almoço dela na cozinha, não precisa? Tenho certeza. 2 vezes já é um padrão. Melhor aceitar logo. Vanessa hesitou. Depois riu baixinho, um som nervoso, mas genuíno. Está bem. Muito obrigada. Alice, comportamento, viu? Viu? Alice repetiu solenemente. E assim, sem que Henrique percebesse completamente como havia acontecido, aquilo se tornou parte da rotina. Toda quinta-feira, Alice almoçava ao lado dele. Toda terça-feira também, porque Dona Regina, vendo que o patrão não se opunha, sugeriu a Vanessa que trouxesse a menina sempre que viesse trabalhar. Seria mais fácil para todos, ela argumentou. E Vanessa, uma mãe solteira que trabalhava em 3 casas diferentes para sustentar a filha, aceitou agradecida. As semanas foram passando e algo extraordinário começou a acontecer. Henrique, o homem que passara 7 anos evitando qualquer desvio em sua rotina, descobriu-se esperando pelas terças e quintas-feiras, esperando por aquela voz de criança que transformava seus almoços solitários em conversas improváveis. Alice falava sem parar. Contava sobre os desenhos animados que assistia, sobre as brincadeiras no parquinho, sobre a vizinha que tinha um papagaio que xingava, sobre o gato da rua que ela queria adotar, mas a mãe não deixava. E Henrique, para sua própria surpresa, começou a responder. Não apenas monossílabos, mas frases completas, às vezes até histórias. Foi numa tarde de abril que tudo mudou de verdade. Alice, como sempre, estava tagarelando durante o almoço. Sabe o que eu queria? Ela disse, balançando as perninhas que não alcançavam o chão. Queria ter um cachorrinho, um bem pequeninho, com orelha caidinha. Você tem cachorro? Não, Henrique respondeu, mastigando seu arroz. Por quê? Você mora numa casa gigante. Dá para ter um monte de cachorro aqui. Henrique ficou em silêncio por um momento. Por que não tinha cachorro? Porque não tinha nada além de rotinas e silêncio? Nunca pensei nisso, ele admitiu. Você devia pensar. Cachorro é legal, faz companhia quando a gente está triste. A sinceridade daquela afirmação o atingiu como um soco no estômago. Henrique colocou o garfo no prato e virou-se na direção de Alice, seus olhos que não viam nada fixos nela. Você acha que eu estou triste? Ele perguntou voz baixa. Alice ficou quieta por um segundo, o que era raro para ela. Depois disse, com aquela honestidade brutal das crianças pequenas. Acho. Você sorri pouco. Minha mãe fala que gente que sorri pouco está triste por dentro. Henrique sentiu algo se partir dentro dele. Uma rachadura minúscula, mas definitiva, como gelo quebrando na primavera. E se eu trouxesse um cachorro para você? Ele ouviu-se dizendo. Um cachorrinho pequeno com orelha caída, como você quer? O gritinho de Alice foi tão agudo que Henrique sobressaltou. Sério? Sério mesmo? Um cachorro de verdade? De verdade. Mas ele vai ficar aqui nesta casa. Você pode brincar com ele sempre que vier com sua mãe. Pode dar nome e ensinar truques. Mas ele mora aqui. Assim você tem um cachorro e eu... Ele hesitou. E eu tenho companhia também. Você vai cuidar dele quando eu não estiver aqui? Alice perguntou séria de repente. Vou, prometo. Então tá bom. A gente divide ele. Tipo, irmãos dividem brinquedo. Irmãos. A palavra ecoou na mente de Henrique. Ele não tinha irmãos, exceto Gabriela, sua irmã mais velha, com quem mal se falava desde o acidente. Ela havia tentado ajudar no começo, mas ele a afastara todos, preferira o isolamento à piedade alheia. Mas agora, sentado ao lado daquela menina que invadira sua vida sem pedir licença,
Henrique percebeu que isolamento não era proteção, era apenas outra forma de morrer. Tipo, irmãos, ele concordou, sua voz estranhamente rouca. Dona Regina e Vanessa, que haviam escutado tudo da cozinha, se entreolharam incrédulas. Vanessa tinha lágrimas nos olhos. Em 2 meses trabalhando ali, ela percebera a tristeza que impregnava aquela mansão, a solidão que emanava do patrão. E agora sua filha, sua pequena Alice, de apenas 2 anos, estava fazendo o que ninguém mais conseguira. Estava trazendo vida àquele lugar. No sábado seguinte, Henrique pediu que Dona Regina providenciasse um cachorro. Não qualquer cachorro, mas um beagle filhote, com orelhas compridas e olhos doces. O animal chegou numa segunda-feira, e Henrique instruiu a governanta para trazer Vanessa e Alice para conhecê-lo, mesmo não sendo o dia de trabalho da faxineira. Quando Alice viu o cachorrinho, seu grito de alegria ecoou por toda a mansão. Ela o apertou nos braços, cobriu de beijos, falou sem parar. É o cachorro mais lindo do mundo, olha as orelhas, olha a barriguinha. Como você quer chamá-lo? Henrique perguntou sorrindo. Sim, sorrindo. Era estranho o movimento dos músculos faciais. Fora de uso havia tanto tempo. Mas era também bom. Surpreendentemente bom. Alice pensou por um momento, muito séria. Pipoca, porque ele é marrom como pipoca queimada. Pipoca é perfeito, Henrique concordou. Vanessa observava tudo com emoção contida. Aquele homem tão reservado e distante estava agachado no chão da sala de estar, deixando o cachorrinho lamber sua mão, sorrindo para sua filha. Era como testemunhar um milagre acontecendo em câmera lenta. Seu Henrique, ela disse baixinho, não sei como agradecer. Alice está tão feliz e o senhor não precisava... Eu precisava. Henrique a interrompeu ainda acariciando Pipoca. Vocês não entendem, mas eu precisava. Esta casa estava morta. Eu estava morto. Vocês estão me trazendo de volta à vida. Vanessa engoliu em seco, sem saber o que dizer. Nunca imaginara que seu patrão, aquele homem que parecia feito de gelo, pudesse dizer algo tão profundamente vulnerável. Os dias foram passando e a mansão começou a mudar. Pipoca trouxe caos à ordem meticulosa de Henrique. O cachorro não entendia de rotinas, não respeitava cronogramas. Latia quando queria atenção, fazia xixi em lugares impróprios, roubava meias e sapatos. Era frustrante, exasperante e completamente maravilhoso. Henrique descobriu-se rindo. Não sorrisos contidos, mas gargalhadas verdadeiras quando Pipoca perseguia o próprio rabo ou quando Alice tentava ensinar o cachorro a dar a pata e ele a derrubava no chão com lambidas entusiasmadas. Alice começou a levar desenhos para colar na geladeira da mansão. O primeiro foi um rabisco colorido que ela disse ser uma foto de família. Um homem alto de óculos escuros, uma menina baixinha, um cachorro com orelhas gigantes e uma mulher com cabelo comprido. Esse é você, Alice explicou apontando para o homem alto. Esse sou eu, esse é o Pipoca e essa é minha. Mãe. Henrique passou os dedos pelo papel sentindo a textura do giz de cera. Uma família, ele disse baixinho. É. A gente é tipo uma família agora, né? Henrique não respondeu. Não podia. Sua garganta estava apertada demais. As terças e quintas-feiras se tornaram os dias mais importantes da semana. Alice e Vanessa chegavam às 9 da manhã. A menina corria para brincar com Pipoca enquanto a mãe trabalhava. Ao 12:30, Alice subia na cadeira ao lado de Henrique e eles almoçavam juntos, conversando sobre tudo e nada. Henrique começou a contar histórias. Histórias da sua infância, de quando tinha a idade de Alice, e o mundo parecia infinitamente grande e cheio de possibilidades. Falou sobre o primeiro dia de escola, sobre o medo que tinha de escuro, sobre o cachorro que teve quando tinha 7 anos e que se chamava Thor. Alice ouvia tudo com atenção, fazendo perguntas, pedindo detalhes, e Henrique, falando sobre aquele menino que ele foi um dia, começou a reconectar com uma parte de si mesmo que julgava perdida para sempre. Uma tarde, enquanto Alice desenhava no chão da sala de estar e Pipoca dormia ao lado dela, Vanessa apareceu na porta, tímida. Seu Henrique, posso fazer uma pergunta?
Claro. O senhor perdeu a visão no acidente, não foi? Desculpe a intromissão. Dona Regina me contou um pouco sobre o que aconteceu. Sinto muito. Henrique ficou rígido. Ninguém falava sobre o acidente. Ninguém ousava mencionar Beatriz ou o bebê, ou aquela noite que mudou tudo. Seu primeiro impulso foi encerrar a conversa, erguer suas defesas, afastar-se. Mas então sentiu uma mãozinha pequena tocar sua perna. Alice havia se aproximado sem ele perceber. Você ficou triste? Ela perguntou. Henrique respirou fundo. Fiquei. Muito triste. Ainda tá triste? Às vezes. Mas às vezes você ri. Eu vi, quando o Pipoca fez xixi no seu sapato, você riu alto. Era verdade. Ele havia rido. Pela primeira vez em 7 anos, havia rido de algo genuinamente engraçado, sem culpa, sem sentir que estava traindo a memória de Beatriz. É verdade, ele admitiu. Eu ri. Então você está ficando menos triste, Alice declarou com a lógica simples das crianças. É bom. Triste não é legal. Vanessa observava a cena com olhos brilhantes. Sua filha, sem saber, estava curando aquele homem. E ela, Vanessa, estava começando a sentir algo que não se permitia sentir. Admiração, afeto, algo mais profundo e mais perigoso. Henrique era 10 anos mais velho. Vinha de um mundo completamente diferente. Era rico, educado, sofisticado. Ela era uma faxineira, mãe solteira, que mal havia terminado o ensino médio. Era absurdo pensar que poderia haver algo entre eles. Mas o coração não ligava para a lógica. E o dela estava começando a bater mais rápido toda vez que Henrique sorria. As semanas se transformaram em meses. Junho chegou com suas noites frias e manhãs enevoadas. A rotina da casa havia mudado completamente. Já não era silenciosa e controlada. Era cheia de vida, de sons, de surpresas. Pipoca crescia rapidamente, transformando-se num cão travesso e amoroso. Alice inventava brincadeiras novas todos os dias, e Henrique, lentamente, ia soltando as amarras que havia colocado em seu próprio coração. Uma noite, após Vanessa e Alice já terem ido embora, Dona Regina entrou no escritório onde Henrique ouvia música clássica. Seu Henrique, posso falar com o senhor? Claro, Dona Regina. Eu trabalho nesta casa há 20 anos. Vi o senhor crescer, casar, sofrer. E nunca me intrometi na sua vida pessoal. Mas preciso dizer uma coisa. Henrique esperou, tenso. Nos últimos meses, vi o senhor voltar a viver, voltar a sorrir, a ter esperança. E isso é lindo de ver. Mas também preciso te avisar como alguém que se importa com o senhor. Tome cuidado. Aquela menina está se apegando muito ao senhor. E o senhor a ela. O que vai acontecer quando ela crescer? Quando não quiser mais vir aqui brincar? O senhor já pensou nisso? Henrique não havia pensado. Estava tão absorto no presente, na alegria de cada momento, que não considerara o futuro. Crianças crescem, seu Henrique. E pessoas como a Vanessa, trabalhadoras, batalhadoras, podem ter que mudar de cidade, procurar melhores oportunidades. O senhor está pronto para enfrentar outra perda? As palavras caíram como pedras numa lagoa parada. Henrique sentiu o pânico antigo voltar, aquela sensação de estar perdendo o controle, de que a dor estava à espreita, esperando o momento certo para atacar. O que você está sugerindo? Ele perguntou, voz tensa. Não estou sugerindo nada, apenas alertando. O senhor está se abrindo de novo, e isso é maravilhoso, mas também é perigoso. Só quero que esteja consciente disso. Dona Regina se retirou, deixando Henrique sozinho com seus pensamentos turbulentos. Ela tinha razão. Claro que tinha. Ele estava se apegando demais. Estava deixando aquela criança, aquela família, emprestada, entrar profundamente demais em sua vida. E se ele perdesse tudo de novo? E se Vanessa decidisse mudar de cidade? E se Alice crescesse e perdesse o interesse? E se? Naquela noite, Henrique dormiu mal, atormentado por pesadelos, onde perdia Alice da mesma forma que perdeu Beatriz e o filho. Acordou suado, coração disparado, mãos tremendo. Pela primeira vez em meses, considerou voltar à sua rotina antiga.
afastar-se antes que fosse tarde demais, proteger-se enquanto ainda era tempo. Mas na quinta-feira seguinte, quando Alice entrou correndo e gritou: "Moço quieto, o Pipoca aprendeu um truque. Novo, vem ver." Henrique percebeu que já era tarde demais para se proteger. Ele já amava aquela menina. Amava seus sorrisos, suas perguntas impossíveis, sua alegria contagiante. Amava a forma como ela o abraçava sem medo, como segurava sua mão com confiança absoluta, como o chamava de amigo. E mais assustador ainda, estava começando a sentir algo por Vanessa. Pela forma gentil como ela tratava a filha, pela força que demonstrava ao criar Alice sozinha, pela inteligência que brilhava em seus comentários, pela beleza simples de seu sorriso, Henrique estava caindo, não só apaixonando-se, mas permitindo-se amar de novo. E amor ele sabia muito bem, era a coisa mais perigosa do mundo, porque amor significava ter algo a perder. Mas olhando Alice mostrar orgulhosa como Pipoca conseguia sentar quando ela mandava, vendo o sorriso de Vanessa enquanto observava a filha, Henrique tomou uma decisão. Valeria a pena. Mesmo que durasse só mais um dia, uma semana, um mês. Mesmo que terminasse em dor de novo. Valeria a pena. Porque os últimos meses, cheios de risadas e abraços e momentos simples de alegria, haviam sido mais vivos do que os 7 anos anteriores de sobrevivência controlada. Ele estava pronto para arriscar, pronto para viver, pronto para talvez ser feliz de novo. Ainda não sabia que essa decisão seria testada muito em breve, que sua irmã Gabriela estava prestes a entrar em cena, determinada a protegê-lo de si mesmo, que tudo o que ele estava construindo estava prestes a ser ameaçado. Mas naquele momento, vendo Alice e Pipoca brincando, ouvindo a risada de Vanessa, Henrique estava em paz. E paz, ele estava descobrindo, era muito mais valiosa do que controle. A tempestade viria, mas por agora havia sol. Julho trouxe dias cinzentos e frios para São Paulo. A cidade acordava envolta em neblina, densa que demorava a dissipar, como se o próprio céu estivesse hesitante em revelar o que o dia traria. Henrique não sabia, mas aquele julho mudaria tudo. Gabriela Valente apareceu numa segunda-feira, sem avisar. Dona Regina atendeu a campainha e encontrou-se diante da irmã mais velha do patrão, elegante como sempre, com seu tailleur cinza impecável e sua mala executiva de couro. "Vim visitar meu irmão", Gabriela anunciou, entrando sem esperar convite. "Onde ele está?" "No escritório, dona Gabriela, mas talvez seja melhor eu avisar que..." "Não precisa avisar nada, sou irmã dele." Gabriela subiu as escadas com passos decididos, seus saltos ecoando no mármore. Parou diante da porta do escritório e bateu uma vez antes de entrar. "Henrique." Ele reconheceu a voz imediatamente e sentiu seu corpo inteiro se enrijecer. Gabriela. Haviam conversado talvez 3 vezes nos últimos 7 anos, todas por telefone, todas conversas breves e superficiais. Gabriela não esperava visita. "Claramente," ela respondeu observando o escritório. "Podemos conversar?" "Estamos conversando." "Henrique, não dificulte as coisas. Vim porque estou preocupada com você." Ele inclinou a cabeça, desconfiado. "Preocupada?" Depois de 7 anos. Gabriela suspirou, sentando-se numa das poltronas de couro. "Eu tentei estar presente. Você me afastou. Afastou. Todo mundo. Mas agora tenho razões para crer que você precisa de ajuda." "Não preciso de ajuda, estou bem." "Está? Então por que há uma criança pequena correndo por esta casa? Por que uma das suas funcionárias e a filha dela estão praticamente morando aqui?" Henrique sentiu a raiva subir quente e rápida. "Quem te contou isso?" "Não importa. O que importa é que você está vulnerável, Henrique. Perdeu a Beatriz, perdeu a visão, ficou isolado por anos. É natural que, nesse estado fragilizado, você se apegue a qualquer demonstração de afeto. Mas precisa entender que pode estar sendo manipulado." "Manipulado?" A palavra saiu como um rosnado. "Do que você está falando?" Gabriela abriu a pasta executiva e tirou um envelope. "Contratei um investigador. Precisa ver quem são essas pessoas que você está deixando entrar na sua vida." "Você fez o quê?"
Henrique se levantou batendo as mãos na mesa. Pipoca, que dormia aos seus pés, acordou assustado e começou a latir. Fiz o que era necessário. E descubra coisas preocupantes. Essa mulher, Vanessa, teve a filha muito jovem. O pai desapareceu, ela trabalha em várias casas, nunca tem dinheiro. De repente encontra um viúvo rico, sozinho, vulnerável. É o cenário perfeito para um golpe. Saia daqui. A voz de Henrique estava perigosamente baixa. Henrique, seja racional. Você está se apegando a essa criança porque ela representa o filho que você perdeu. E essa mulher, essa Vanessa, está aproveitando isso. Ela vê uma oportunidade, uma forma de garantir o futuro dela e da filha. Eu disse para sair. Não vou sair até você me ouvir. Trouxe documentos. Um termo de afastamento que impede funcionários de estabelecerem vínculos pessoais inapropriados com o empregador. Você precisa assinar isso. Precisa se proteger. Não vou assinar nada. Gabriela se levantou, aproximando-se dele. Então, terei que tomar medidas mais drásticas. Posso pedir sua interdição judicial. Tenho laudos médicos provando que você sofreu trauma severo, que sua saúde mental está comprometida. Um juiz pode determinar que eu seja sua curadora legal. E aí, eu vou proteger você, queira ou não. A ameaça pairou no ar como uma nuvem tóxica. Henrique sentiu o chão se mover sob seus pés. Interdição. Perder sua autonomia, sua liberdade de escolha. Voltar a ser tratado como inválido, incapaz. Você não faria isso, ele sussurrou. Faria, por amor a você, porque alguém precisa protegê-lo de si mesmo. Gabriela deixou o envelope sobre a mesa. Pense bem, Henrique. Ou você assina este documento voluntariamente, afastando essas pessoas, ou eu inicio o processo de interdição amanhã mesmo. A escolha é sua. Ela saiu, deixando Henrique sozinho com seu pânico crescente. Suas mãos tremiam, seu coração disparava. Todas as certezas que havia construído nos últimos meses desmoronavam como castelos de areia. E se Gabriela estivesse certa? E se ele estivesse sendo manipulado? E se sua carência, sua solidão, estivesse nublando seu julgamento? E se Alice e Vanessa estivessem apenas aproveitando um homem vulnerável? Não. Não podia ser. O sorriso de Alice era genuíno. O afeto de Vanessa era real. Não podia ser tudo mentira. Mas a dúvida, uma vez plantada, crescia como erva daninha, e Henrique não conseguia arrancá-la. Na quinta-feira seguinte, quando Vanessa e Alice chegaram, Henrique estava diferente, distante, tenso, respondendo em monossílabos, evitando conversa. Alice percebeu imediatamente. Moço quieto tá bravo com a gente? Não estou bravo. Então por que não tá falando? Estou cansado. Mas você sempre fala comigo. Conta a história. A gente brinca com o Pipoca. Hoje não, Alice. Hoje preciso trabalhar. A menina ficou em silêncio por um momento, confusa. Depois, com aquela capacidade infantil de aceitar o que não entende, ela desceu da cadeira. Tá bom, depois você brinca comigo? Talvez. Mas Henrique não brincou. Passou o dia trancado no escritório, atormentado por dúvidas. Ouviu Alice chamando por ele algumas vezes, ouviu Pipoca arranhando a porta. Ignorou tudo. Vanessa percebeu a mudança também. No fim do dia, antes de ir embora, ela pediu para falar com ele. Seu Henrique, aconteceu alguma coisa? Fiz algo errado? Não, apenas preciso de espaço. Espaço? Mas eu pensei... Desculpe, não quero me intrometer. É que nos últimos meses pareceu que nos tornamos próximos, como uma... Ela hesitou. Como uma família. Não somos uma família, Henrique disse mais duro do que pretendia. Você trabalha aqui. Sua filha é permitida aqui por cortesia. Mas há limites que não devem ser ultrapassados. Viu, pelo canto da audição aguçada, Vanessa dar um passo para trás, como se tivesse sido esbofeteada. Entendo, ela disse, voz trêmula. Desculpe se ultrapassei algum limite. Não foi minha intenção. Ela saiu rapidamente, pegou Alice pela mão e deixou a mansão em silêncio. Henrique ouviu a porta fechar e sentiu algo morrer dentro dele. Mas era necessário, certo? Precisava proteger a si mesmo,
Precisava manter distância, antes que se machucasse de novo, antes que perdesse de novo. Os dias seguintes foram tortura. Alice e Vanessa continuaram vindo às terças e quintas, mas tudo havia mudado. A menina não corria mais para brincar com Pipoca. Não subia mais na cadeira ao lado de Henrique no almoço. Ficava quietinha na cozinha, desenhando em silêncio, perguntando de vez em quando para a mãe se o moço quieto estava bravo com ela. Vanessa trabalhava eficientemente, profissionalmente, sem conversar além do estritamente necessário. Não sorria mais, não oferecia café, não contava histórias sobre Alice. Tratava Henrique como o que ele havia dito que ela era, apenas uma funcionária. Henrique se odiava. Odiava-se por ter machucado aquela criança inocente. Odiava-se por ter ferido Vanessa. Odiava-se por voltar a ser o homem frio e distante que havia sido após o acidente. Mas continuava. Porque Gabriela ligava todos os dias cobrando uma decisão. Assine o documento ou enfrente a interdição. Proteja-se ou perca tudo. Dona Regina tentou conversar com ele uma vez. Seu Henrique, não sei o que está acontecendo, mas aquela menina chora todas as noites. A Vanessa me contou. Alice não entende por que você não quer mais brincar com ela. Acha que fez algo errado. Henrique fechou os olhos, sentindo dor física no peito. É melhor assim. Melhor agora do que depois. Melhor para quem? Para você que está se escondendo de novo? Para elas que estão sofrendo sem entender por quê? Para todos. A longo prazo, é melhor para todos. Mas não era. Não era melhor para ninguém. Pipoca deixou de comer, passando os dias deitado na porta do quarto de Henrique, chorando baixinho. A mansão voltou a ser silenciosa, mas era um silêncio doente, pesado de tristeza não dita. Numa noite de agosto, Henrique acordou suando, coração disparado. Havia sonhado com Beatriz. Mas não era Beatriz morta no acidente. Era Beatriz viva, olhando para ele com decepção. Você estava aprendendo a viver de novo, ela dizia no sonho. E aí desistiu, por medo. Sempre por medo. Acordou com lágrimas no rosto. Lágrimas que não derramava desde o acidente. E percebeu com clareza devastadora o que estava fazendo. Estava escolhendo a morte em vida. De novo. Estava deixando o medo vencer. De novo. Alice não estava manipulando ninguém. Era apenas uma criança que viu um homem sozinho e quis fazer companhia. Vanessa não estava aplicando o golpe. Era apenas uma mãe trabalhadora, gentil, que ficou grata por um estranho ser bom com sua filha. E ele, Henrique, estava destruindo tudo por causa da paranoia de uma irmã que não o via havia 7 anos e que achava que sabia o que era melhor para ele. Na manhã seguinte, uma terça-feira, Henrique esperou na sala de jantar. Quando ouviu Vanessa e Alice chegarem, seu coração acelerou. Ouviu a menina perguntar, voz pequena: "Posso ir ver o Pipoca, mãe?" "Pode, mas rápido. E não incomoda o seu Henrique." Passinhos hesitantes no corredor. Alice estava com medo dele agora. Medo do moço quieto que havia sido seu amigo e que de repente a rejeitara sem explicação. Henrique não suportou. Levantou-se e seguiu o som dos passos até a sala de estar. "Alice." Ela parou. Ele podia sentir a tensão no ar. "Oi," ela disse, voz cautelosa. "Posso conversar com você?" Silêncio. Depois, "Eu fiz coisa errada?" A pergunta partiu o coração dele em dois. "Não. Você não fez nada errado. Quem fez coisa errada fui eu." "Por que você ficou bravo?" "Não estava bravo. Estava com medo." "Medo de quê?" Como explicar para uma criança de 2 anos? Como traduzir em palavras simples a complexidade de trauma, perda, medo, de amar de novo? Medo de perder você, de me apegar muito e depois você ir embora. Alice pensou sobre isso muito séria. Depois disse com aquela sabedoria estranha que crianças às vezes possuem: "Mas todo mundo vai embora uma hora. É assim que funciona. A gente cresce, muda. Mas isso não significa que o amor vai embora. Amor fica." Henrique se ajoelhou, deixando-se cair no chão de mármore. "Como você sabe disso?" "Minha mãe me conta. Ela diz que meu pai foi embora antes de eu nascer.
mas o amor que ele sentia por mim fica. Tá guardado aqui. Ela bateu no próprio peito, no coração. Henrique estendeu os braços e Alice, sem hesitar, correu para ele. Abraçou-o forte, apertado, e ele sentiu todas as suas defesas desmoronarem de uma vez. Desculpa, ele sussurrou no cabelo dela. Desculpa por ter sido mal. Tá desculpado, mas não faz de novo, tá? Dói. Não faço. Prometo. Eles ficaram abraçados por longos minutos. Pipoca veio correndo, latindo de alegria, pulando nos dois. E Henrique, ajoelhado no chão de sua mansão gelada, abraçando uma criança de 2 anos e um cachorro travesso, sentiu-se mais em casa do que em anos. Mas o momento foi interrompido pela voz de Gabriela, cortante como lâmina. Isso é exatamente o que eu temia. Henrique levantou-se rapidamente. Não tinha ouvido a irmã entrar. Dona Regina devia ter aberto a porta para ela. Gabriela, o que você está fazendo aqui? Vim buscar sua assinatura no documento. Já se passaram 2 semanas. Ou você assina, ou inicio o processo de interdição hoje mesmo. Vanessa apareceu na porta, pálida. Havia escutado tudo. Seu Henrique, o que está acontecendo? Vou explicar, Gabriela respondeu por ele, voz dura. Meu irmão está emocionalmente vulnerável, e vocês, mãe e filha, estão se aproveitando disso. Mas acabou. Ou vocês saem voluntariamente desta casa e nunca mais voltam, ou eu garanto que não trabalhem em lugar nenhum em São Paulo. Conheço gente influente. Posso destruir sua reputação com 2 ligações. Gabriela! Henrique rugiu, avançando na direção da irmã. Pipoca rosnou, mas Vanessa levantou a mão, detendo-o. Havia lágrimas em seus olhos, mas sua voz estava firme. Não precisa ameaçar. A gente vai embora. Não! Henrique implorou. Vanessa, por favor. É melhor assim, seu Henrique. A gente não quer causar problema. Alice, vem, filha. A gente vai. Mas e o Pipoca? E as histórias? E... A gente vai. Alice, agora. A menina começou a chorar, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rostinho. Vanessa a pegou no colo, mesmo a menina estando pesada, e seguiu para a saída. Henrique quis correr atrás, quis gritar, quis impedir, mas estava paralisado. Paralisado pelo medo de que Gabriela cumprisse suas ameaças, paralisado pela possibilidade de interdição, paralisado por 7 anos de trauma não resolvido. A porta fechou. Vanessa e Alice se foram, e Henrique, pela 2ª vez na vida, deixou o amor escapar por entre seus dedos por pura covardia. Gabriela colocou a mão em seu ombro. Fiz isso por você. Um dia vai me agradecer. Henrique afastou-se bruscamente. Saia da minha casa. Henrique, saia, agora! Gabriela hesitou, depois assentiu. Vou deixar o documento aqui, para quando você recuperar o bom senso. Ela saiu, deixando Henrique sozinho na sala de estar. Pipoca choramingava baixinho procurando Alice. Dona Regina observava da porta da cozinha, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Henrique caiu na poltrona mais próxima e, pela 2ª vez em 7 anos, permitiu-se chorar. Chorou pela esposa e o filho que perdeu. Chorou pela vida que poderia ter tido. E chorou por Alice e Vanessa, que ele acabara de deixar ir embora. O resto do dia passou num borrão. Henrique não comeu, não bebeu água, não se moveu da poltrona. Apenas sentou ali, morto em vida mais uma vez, enquanto Pipoca deitava aos seus pés, igualmente devastado. À noite, Dona Regina entrou silenciosamente e deixou algo em seu colo. Era um papel. Henrique passou os dedos pela textura e reconheceu. Um dos desenhos de Alice. Este tinha 3 figuras. Um homem alto, uma menina pequena, um cachorro. Embaixo, em letras tortas que Vanessa devia ter ajudado a escrever, estava escrito: Amigo para sempre. Henrique apertou o desenho contra o peito e chorou de novo. Chorou até não ter mais lágrimas. Chorou até seu corpo inteiro doer. Chorou até o amanhecer. E quando o sol nasceu na manhã de quarta-feira, iluminando São Paulo com luz dourada, Henrique Valente tomou uma decisão. Ele não ia deixar o medo vencer de novo. Não ia deixar Gabriela controlar sua vida.
Não ia perder Alice e Vanessa sem lutar. Ainda não sabia como, ainda não tinha um plano claro, mas sabia uma coisa: ele ia atrás delas. Ia se desculpar, ia implorar perdão, ia dizer que estava disposto a arriscar tudo, até mesmo a interdição, por uma chance de ter aquela família de volta. Porque Alice estava certa, todo mundo ia embora uma hora. Mas o amor ficava, e o amor que ele sentia por aquelas duas mulheres que entraram em sua vida sem pedir licença era mais forte do que qualquer medo. Levantou-se da poltrona, chamou Dona Regina, pediu o endereço de Vanessa. A governanta hesitou apenas um segundo antes de escrever num papel em braille que ela mesma mantinha para emergências. "Vá, seu Henrique", ela disse, voz cheia de emoção. "Vá buscar sua família." E Henrique foi. O endereço ficava em Cidade Tiradentes, na zona leste de Deucitis, São Paulo. Henrique nunca havia estado naquela região, nunca precisara. Seu mundo sempre fora limitado ao Jardim Europa, à Avenida Paulista, aos bairros nobres onde pessoas como ele circulavam sem nunca realmente ver a cidade que os cercava. Mas agora, sentado no banco de trás do carro que Dona Regina havia chamado, Henrique sentia cada quilômetro que o separava de Vanessa e Alice como uma eternidade. O motorista narrava o trajeto, descrevendo as ruas, e Henrique percebeu o quanto era ignorante sobre a própria cidade onde nascera. "Vai demorar quanto?" ele perguntou tenso. "Com esse trânsito, umas 2 horas, senhor." 2 horas. 120 minutos. 7.200 segundos. Cada um deles uma tortura. Henrique não conseguia parar de pensar em Alice chorando, em Vanessa carregando-a embora, na dor em suas vozes. Como havia sido tão covarde, como deixara o medo vencer de novo. O trânsito estava impossível. Uma sexta-feira ensolarada em São Paulo significava ruas congestionadas, buzinas intermináveis, avanços lentos. Henrique sentia a ansiedade crescendo em seu peito como uma criatura viva arranhando suas costelas por dentro. "Não pode ir mais rápido?" "Infelizmente não, senhor. Está tudo parado." Henrique cerrou os punhos. Tentou respirar fundo, controlar a urgência que gritava em seu peito. Mas era como tentar segurar água entre os dedos. A ansiedade escorria, crescia, transbordava. E se chegasse tarde demais? E se Vanessa já tivesse decidido que era melhor esquecer tudo? E se Alice nunca mais quisesse vê-lo? E se? Chovia agora. Uma chuva fina que se transformou rapidamente em temporal. O trânsito piorou ainda mais. Carros buzinando, pessoas correndo com guarda-chuvas, vendedores ambulantes protegendo suas mercadorias. "Quanto falta?" Henrique perguntou de novo. "Uns 40 minutos, senhor. Talvez mais, dependendo do trânsito." 40 minutos. Uma eternidade. Henrique se pegou rezando pela primeira vez em 7 anos. Não sabia mais como fazer. Não lembrava as palavras certas. Mas rezou do mesmo jeito, uma prece tosca e desesperada. "Por favor, não deixe ser tarde demais." O carro finalmente parou. "Chegamos, senhor. Rua Sebastião Carneiro, número 342. Henrique saiu rapidamente, tropeçando na calçada irregular. O motorista segurou seu braço. "Quer que eu acompanhe o senhor?" "Não. Espere aqui, por favor." Henrique seguiu pelo que imaginou ser o caminho até o prédio. Encontrou o interfone por tentativa e erro, apertou o botão do apartamento 14. Ninguém atendeu. Tentou de novo. Nada. O pânico explodiu em seu peito. Não. Não podia ter chegado tarde. "Com licença", uma voz feminina disse atrás dele. "Está procurando alguém?" "Vanessa, apartamento 14. Ela mora aqui?" "Mora, sim, mas saiu hoje cedo com a filhinha. Vi elas com mala. Acho que iam viajar." O chão se moveu sob os pés de Henrique. Viajar. Elas estavam indo embora, deixando São Paulo, e ele nunca mais as veria. "Para onde?" Ela disse para onde ia. "Não, senhor. Só vi elas pegando um táxi. Iam para algum lugar com terminal. Rodoviária, acho." Rodoviária. Henrique voltou correndo para o carro, tropeçando na chuva que agora caía torrencial. "Rodoviária do Tietê, rápido!" O motorista arrancou, mas o trânsito continuava impossível. Henrique olhava para o relógio em seu pulso, o que era inútil, já que não enxergava.
mas o gesto era automático, nascido do desespero. Quanto tempo? Com sorte, meia hora. Sem sorte, 1 hora. 1 hora. As palavras ecoavam na mente de Henrique. Em 1 hora, Vanessa e Alice poderiam estar em um ônibus indo para qualquer lugar do Brasil. E ele nunca saberia para onde. O carro avançava centímetro por centímetro. Henrique batia o punho fechado contra a própria coxa, um gesto de frustração pura. Sua bengala estava em casa, esquecida. Não importava. Se chegasse à rodoviária, encontraria um jeito. Desculpe, senhor, mas vou ter que pegar um desvio. Tem acidente na marginal. Mais tempo perdido. Mais minutos preciosos escorrendo como areia em ampulheta quebrada. Henrique pensou em Beatriz. Não no acidente, não na perda, mas na mulher que ela era. Forte, decidida, corajosa. Ela nunca teria deixado o medo vencer. Nunca teria permitido que a opinião de outros determinasse suas escolhas. Seja feliz, ela havia dito uma vez, quando ainda estavam namorando, e ele hesitava em pedir. A mão dela em casamento por medo de não ser bom o suficiente. Não existe momento perfeito, Henrique. Existe apenas agora. E você tem que decidir se vai viver agora ou continuar esperando um amanhã que pode nunca chegar. Ele não tinha vivido, não depois do acidente. Passara 7 anos apenas existindo, respirando, ocupando espaço. Mas não vivendo. Alice o tinha ensinado a viver de novo. Aquela menina de 2 anos, com sua pureza e suas perguntas impossíveis, havia-lhe mostrado que viver significava arriscar. Significava abrir mão do controle. Significava aceitar que tudo podia ser tirado a qualquer momento e mesmo assim escolher amar. O carro finalmente parou. Rodoviária do Tietê, senhor. Henrique saiu sem esperar ajuda, ouvindo o motorista gritar atrás dele que esperaria, que não se preocupasse. Ele correu, guiando-se pelos sons, pelas vozes, pelo eco dos passos em concreto. Trombou em pessoas, pediu desculpas sem parar, continuou correndo. A rodoviária era um caos sonoro. Anúncios de embarque, choro de crianças, conversas sobrepostas, o ranger de rodas de mala. Henrique parou no meio do saguão desorientado, desesperado. Vanessa! Ele gritou. Alice! Sua voz se perdeu no barulho. Tentou de novo, mais alto. Vanessa! Alice! Por favor! Pessoas olhavam, ele podia sentir. Mas não importava. Nada importava exceto encontrá-las. Correu para onde imaginou ser a bilheteria. Bateu no balcão, assustando a atendente. Uma mulher, 30 e poucos anos, com uma menina de 2 anos. Compraram passagem? Para onde? Senhor, eu não posso dar esse tipo de informação. Por favor, a voz de Henrique quebrou. Por favor, eu preciso encontrá-las. Eu cometi um erro terrível e preciso consertar. Por favor. Algo em seu desespero tocou a atendente. Deixa eu ver. Tem várias mulheres com crianças pequenas que compraram passagem hoje. Ela tem cabelo comprido, castanho. A menina tem 2 anos, cabelo cacheado, olhos escuros, por favor. Senhor, eu realmente não posso... Espera. Vanessa? Vanessa Silva? Sim, esse é o nome dela. Para onde ela foi? Comprou passagem para Ribeirão Preto. Saída às 4h30, plataforma 12. Henrique olhou para o relógio novamente, gesto inútil. Que horas são? 4h20, senhor. 10 minutos. Ele tinha 10 minutos. Correu na direção que a atendente indicou, seguindo as placas que não podia ler, pedindo ajuda para estranhos que apontavam direções. Seus pulmões queimavam. Suas pernas doíam. Não importava. Plataforma 12. Onde ficava a plataforma 12? Ali, senhor, à esquerda. Henrique virou, correu, tropeçou em um degrau e caiu. Suas mãos bateram no concreto, ralando. Levantou-se imediatamente, ignorando a dor, continuou correndo. E então ouviu. Aquela voz. Aquela voz que o havia salvado meses atrás com uma pergunta simples. Você tá sozinho? Mãe, por que a gente tá indo embora? Henrique parou ofegante, tentando localizar de onde vinha a voz. Porque às vezes as coisas não dão certo, filha. E está tudo bem. A gente vai começar de novo. Mas eu não quero começar de novo. Quero ficar com o moço quieto e com o pipoca. Alice, por favor. Não. Dificulta. Vanessa! Henrique gritou. Vanessa, espera!
Silêncio súbito. Depois a voz dela, incrédula. Seu Henrique. Ele seguiu o som, tropeçou de novo, quase caiu novamente. Mãos seguraram seus braços. Mãos pequenas, delicadas. Vanessa. O que o senhor está fazendo aqui? Henrique estava ofegante demais para responder imediatamente. Apoiou as mãos nos joelhos, tentando recuperar o fôlego. Quando finalmente conseguiu falar, as palavras saíram numa torrente descoordenada. Eu fui um covarde. Fui um idiota. Deixei o medo falar mais alto. Deixei minha irmã me convencer de que vocês queriam me enganar, quando tudo o que fizeram foi me mostrar como viver de novo. Alice, você perguntou se eu estava sozinho e eu estava. Estava morrendo de solidão. E aí você sentou na cadeira ao meu lado e tudo mudou. Vocês duas mudaram tudo. E eu não posso deixar vocês irem embora sem dizer isso, sem implorar perdão, sem dizer que escolho vocês. Escolho o risco de perder. Escolho a dor se vier. Escolho tudo, contanto que tenha vocês duas na minha vida. Silêncio. Henrique não podia ver a expressão de Vanessa. Não podia ler seus olhos. Só podia esperar, coração batendo tão forte que doía. Moço quieto? A voz de Alice, pequena e hesitante. Você veio buscar a gente? Henrique se ajoelhou, descendo ao nível dela. Vim correndo, vim implorando. Vim dizendo que sinto muito, muito mesmo, por ter sido mal com vocês. Braços pequenos o cercaram, apertando forte. Alice cheirava a shampoo infantil e biscoito. Cheirava a casa, a lar. Você não vai mandar a gente embora de novo? Ela perguntou contra seu pescoço. Nunca. Juro por tudo que tenho. Nunca mais. Henrique levantou o rosto na direção de Vanessa, ainda ajoelhado no chão da rodoviária, abraçando Alice. E você, pode me perdoar? Pode nos dar uma chance? Não como patrão e funcionária, mas como uma família de verdade. Ouviu o som dela engolindo lágrimas. Depois sua voz trêmula, mas firme. Seu Henrique, eu não quero sua pena. Não quero ser um projeto de caridade. Se for para ficar, precisa ser porque o senhor realmente... Eu amo vocês. As palavras explodiram dele. Verdade nua e crua. Amo você e amo Alice. Não sei quando começou. Não sei como explicar direito. Mas é real. É a coisa mais real que senti em 7 anos. E se você me der uma chance, vou passar o resto da vida provando isso. Mas... silêncio. Pessoas passavam ao redor deles, mas Henrique só tinha consciência de Vanessa, de sua respiração, de sua presença. Últimas chamadas para Ribeirão Preto, plataforma 12. Mãe, Alice chamou. A gente vai? Vanessa se ajoelhou também, ficando na altura de Henrique. Ele sentiu dedos delicados tocarem seu rosto, seguindo o contorno de sua mandíbula, secando as lágrimas que ele nem percebera que estava derramando. Nós também amamos você, ela sussurrou. Alice fala de você todos os dias. E eu tento não pensar em você e falho miseravelmente todas as vezes. Então fiquem, por favor. E sua irmã? E as ameaças dela? Que se dane minha irmã, que se dane a interdição, que se dane tudo. Escolho vocês, sempre vou escolher vocês. Vanessa riu, um som molhado de lágrimas. Você está uma bagunça, sabia? Cabelo desarrumado, mão sangrando, roupa encharcada de chuva. Estou completamente e está tudo bem. Bagunça é bom, bagunça é vivo. Então vamos para casa, Vanessa disse, pegando a mão dele. Vamos para casa, Henrique. O nome. Ela o chamara pelo nome, sem o formal seu Henrique. Era íntimo, familiar, perfeito. Henrique se levantou, segurando Alice num braço e a mão de Vanessa com a outra. Saíram da rodoviária juntos, uma família improvável, bagunçada, mas verdadeira. No carro de volta, Alice adormeceu em seu colo, exausta da emoção. Vanessa segurava sua mão, dedos entrelaçados, e Henrique, pela primeira vez em muito tempo, sentiu paz completa. O que vamos fazer sobre sua irmã? Vanessa perguntou baixinho. Vou enfrentá-la. Vou dizer não. E se ela tentar a interdição, vou lutar. Tenho o direito de viver minha vida, de fazer minhas próprias escolhas. E escolho vocês. Não vai ser fácil. Nada que valha a pena é fácil. Chegaram à mansão quando já estava escurecendo.
Dona Regina os esperava na porta, lágrimas de alegria escorrendo pelo rosto quando viu que Henrique não voltara sozinho. Pipoca quase os derrubou de tanta alegria, pulando, latindo, lambendo qualquer superfície de pele que conseguisse alcançar. Naquela noite, jantaram juntos. Não na imensa sala de jantar com sua mesa de 16 lugares, mas na cozinha, numa mesa pequena e apertada. Dona Regina fez arroz, feijão, bife acebolado, comida simples, perfeita. Alice tagarelava sobre tudo, contando para Pipoca sobre a quase viagem, sobre como o moço quieto correra atrás delas. Vanessa sorria, relaxada pela primeira vez em semanas, e Henrique apenas escutava, saboreando cada momento, cada palavra, cada risada. Depois do jantar, ele pediu para falar com Vanessa em particular. Foram para a biblioteca, um cômodo que Henrique raramente usava desde que perdera a visão. "Preciso te perguntar uma coisa", ele disse, nervoso de repente. "Pergunte. Você trabalhava aqui e eu não quero que se sinta pressionada por causa disso. Não quero que pense que precisa aceitar só porque eu sou seu patrão, mas também não posso ficar sem perguntar, porque se não perguntar, vou me arrepender pelo resto da vida." Vanessa riu baixinho. "Henrique, você está enrolando. Só fala." Ele respirou fundo. "Casa comigo. Eu sei que é rápido. Eu sei que é louco. Eu sei que tem milhões de razões para dizer não. Mas casa comigo. Deixa eu passar o resto da minha vida te fazendo feliz, fazendo Alice feliz. Deixa eu ser parte dessa família de verdade." Silêncio. Longo, pesado. Henrique sentiu o pânico começar a crescer. Então Vanessa pegou a mão dele e colocou sobre seu coração. Ele podia sentir batendo, rápido, forte. "Está sentindo isso? Está batendo assim desde o dia em que você trouxe um cachorro só para fazer minha filha sorrir?" "Sim, Henrique. Minha resposta é sim." A alegria que explodiu no peito dele foi tão intensa que quase doeu. Henrique a puxou para um abraço, enterrando o rosto no cabelo dela, sentindo o perfume simples de shampoo e sabonete. "Eu vou fazer você feliz", ele prometeu. "Vou passar cada dia tentando. Você já me faz feliz. Só de existir já me faz feliz." Beijaram-se então, um beijo hesitante no início, depois mais profundo, mais verdadeiro. Um beijo que prometia futuros, que curava passados, que celebrava o presente imperfeito e maravilhoso. Na segunda-feira seguinte, Gabriela apareceu de novo, pronta para sua guerra. Mas encontrou um Henrique diferente. Firme, decidido, inabalável. "Não vou assinar seu documento", ele disse antes mesmo que ela abrisse a boca. "E pode iniciar o processo de interdição se quiser. Vou lutar. Tenho advogados, tenho provas de que sou completamente capaz. E tenho, pela primeira vez em 7 anos, razões para lutar." Gabriela olhou para Vanessa, que estava ao lado de Henrique, e para Alice, que brincava com Pipoca no jardim. Viu algo na postura de seu irmão, na forma como ele segurava a mão daquela mulher que a fez hesitar. "Você tem certeza disso?" ela perguntou, voz menos dura. "Certeza absoluta." "Mais certeza do que tive, de qualquer coisa na minha vida." Gabriela suspirou, deixando-se cair numa cadeira. Parecia cansada de repente, menos a executiva implacável e mais apenas uma mulher preocupada com o irmão. "Eu só queria te proteger", ela disse baixinho. "Quando aconteceu o acidente, quando você perdeu a Beatriz, fiquei com tanto medo de perder você também. Você ficou tão fechado, tão distante. Eu não sabia como te alcançar. Eu sei, e agradeço a preocupação, mas não preciso de proteção. Preciso de liberdade para viver, para errar se necessário, para ser feliz do meu jeito." Gabriela olhou para Vanessa. "Você realmente o ama?" "Com todo o meu coração", Vanessa respondeu sem hesitar. "E não está interessada no dinheiro dele?" "Se fosse pelo dinheiro, teria ficado quieta e deixado as coisas como estavam. Mas não consigo ficar onde não sou bem-vinda. E seu irmão me fez sentir bem-vinda, me fez sentir amada." Gabriela ficou em silêncio por um longo momento. Depois, surpreendentemente, sorriu. Era um sorriso pequeno, cansado, mas genuíno. "Está bem. Não vou interferir mais. Mas se precisar de mim, Henrique,
Para qualquer coisa, eu estou aqui, sempre estou. Eu sei e agradeço. Gabriela se levantou para ir embora, mas parou na porta. Beatriz, gostaria dela, disse olhando para Vanessa. Minha cunhada sempre dizia que você precisava de alguém que te fizesse rir. Parece que encontrou. E saiu, deixando Henrique e Vanessa sozinhos. Os meses seguintes foram um turbilhão de preparativos. O casamento foi simples na própria mansão, apenas com amigos próximos e Dona Regina, que chorou do início ao fim da cerimônia. Alice foi a daminha, espalhando pétalas pelo caminho e roubando a cena com sua fofura. Quando o juiz perguntou se Henrique aceitava Vanessa como esposa, ele respondeu com voz firme: aceito. Com todo o meu coração, aceito. E quando foi a vez de Vanessa, ela segurou firme as mãos dele e disse: aceito. Hoje, amanhã e sempre. Alice aplaudiu tão alto que todos riram. E Henrique, sentindo o anel novo em seu dedo, a mão de sua esposa na sua, a alegria de Alice ecoando ao redor, sentiu algo que não sentia havia muito tempo. Sentiu-se completo. Os anos passaram como folhas ao vento. A mansão no Jardim Europa deixou de ser um mausoléu silencioso e se transformou num lar barulhento, caótico, cheio de vida. Brinquedos espalhados, desenhos de Alice colados por todos os lugares, o cheiro constante de comida caseira vindo da cozinha. Alice cresceu, passou de 2 para 3 para 4 anos. Começou a escola, fez amigos, trouxe ainda mais caos e alegria para casa. Henrique ia buscá-la todos os dias, com pipoca sempre ao lado, e ela contava sobre seu dia inteiro no caminho de volta. Vanessa parou de trabalhar nas outras casas. Henrique insistiu que ela não precisava trabalhar mais, mas ela, teimosa e independente, começou a estudar. Voltou para a escola, terminou o ensino médio, começou faculdade de pedagogia. Henrique a ouvia estudar todas as noites, lendo em voz alta, e sentia orgulho imenso. E então, numa manhã de primavera, Vanessa segurou a mão dele e colocou sobre sua barriga ainda lisa. Vai ter mais bagunça na casa, ela disse, voz carregada de emoção. Henrique ficou paralisado. Você está... Estou... Vamos ter um bebê. As lágrimas vieram antes que ele pudesse impedir. Lágrimas de alegria, de medo, de esperança. Vanessa as secou gentilmente. Vai ficar tudo bem, ela prometeu. Eu sei que você tem medo, mas não está sozinho dessa vez. Estamos juntos. E estavam. Durante toda a gravidez, Henrique esteve presente. Foi a cada consulta, ouviu cada batimento cardíaco, sentiu cada chute. Quando o medo ameaçava, consumi-lo. Quando as memórias do acidente voltavam, Vanessa estava lá segurando sua mão, lembrando-o de respirar. O parto foi difícil, mas sem complicações. E quando colocaram o bebê nos braços de Henrique, um menino saudável e chorão, ele sentiu o último pedaço de gelo em seu coração derreter completamente. Como vamos chamá-lo? Vanessa perguntou, exausta, mas feliz. Henrique pensou no filho que perdeu, no filho que nunca chegou a conhecer. Pensou em Beatriz e na vida que não tiveram. E percebeu que não havia traição em honrar o passado enquanto vivia o presente. Miguel, ele disse. Quero chamá-lo Miguel. Era o nome que Beatriz havia escolhido. Vanessa pegou a mão dele. Miguel é perfeito. Alice, agora com 7 anos, olhava para o irmãozinho com reverência absoluta. Ele é tão pequeno. Posso segurar? Henrique ajudou a acomodá-la na cama ao lado de Vanessa. Colocou Miguel cuidadosamente nos braços da menina. Com cuidado. Eu vou cuidar dele, Alice prometeu solenemente. Vou ensinar tudo o que sei. Como desenhar, como brincar com o pipoca, como fazer o papai rir. E cumpriu sua promessa. Nos anos seguintes, Alice foi a melhor irmã mais velha que Miguel poderia ter. Protegia-o, brincava com ele, ensinava-o, brigava com ele, mas amava-o incondicionalmente. 5 anos depois da noite chuvosa na rodoviária, a casa no Jardim Europa era irreconhecível. A sala de jantar formal agora tinha uma ponta da mesa coberta com lápis de cor e papéis. A sala de estar tinha um canto com tapete fofo e cesta de brinquedos.
O jardim tinha um balanço que Henrique havia mandado instalar. Todas as noites, às 7 em ponto, a família jantava junta. Não na mesa de 16 lugares que haviam doado, mas numa mesa redonda que acomodava perfeitamente as 4 pessoas. Alice, agora com 8 anos, lia trechos de livros para o pai enquanto comiam. Miguel, aos 3 anos, imitava tudo o que a irmã fazia, gaguejando palavras e rindo muito. Vanessa tricotava ao lado de Henrique enquanto assistiam as crianças brincarem. O hobby novo a acalmava, ela dizia, e Henrique adorava o som rítmico das agulhas. Uma noite, depois das crianças dormirem, Henrique e Vanessa ficaram na varanda, ouvindo a cidade. Ele segurava Miguel no colo, o menino já dormindo, cheirando a shampoo infantil e leite. "Obrigado", Henrique disse de repente. "Por quê?" "Por não ter desistido de mim, por ter voltado, por ter construído essa vida comigo." Vanessa apoiou a cabeça em seu ombro. "Obrigado você, por ter corrido atrás, por ter escolhido arriscar. Você acha que Beatriz ficaria feliz com tudo isso?" "Acho que sim. Acho que ela gostaria de saber que você encontrou a felicidade de novo, que não ficou preso no passado. Eu ainda penso nela. E no bebê que perdemos. Eu sei. E está tudo bem. Amor não é uma quantidade limitada. Você pode amar quem perdeu e amar quem tem agora. Uma coisa não diminui a outra." Henrique beijou o topo da cabeça dela. "Como você ficou tão sábia? Aprendi com uma menina de 2 anos que uma vez perguntou se um homem solitário queria companhia. Riram juntos, baixinho para não acordar Miguel, e ficaram ali, abraçados, ouvindo a cidade, ouvindo a vida acontecer ao seu redor e dentro deles. Henrique pensou em quantas vezes havia desejado que o acidente tivesse levado ele em vez de Beatriz. Pensou em quantos anos havia desperdiçado apenas sobrevivendo, com medo de viver. Pensou em como quase perdeu tudo por covardia, mas não perdeu. E agora, segurando seu filho nos braços, com sua esposa ao lado, sabendo que Alice dormia segura em seu quarto com pipoca aos pés da cama, Henrique finalmente entendia algo fundamental. Não havia substituições. Beatriz nunca seria substituída. O filho que perdeu nunca seria esquecido. Mas isso não significava que não podia haver novos começos, novos amores, nova vida. A dor da perda nunca foi completamente embora. Ainda havia noites em que acordava suando, sonhando com o acidente. Ainda havia momentos em que sentia a ausência de Beatriz como um buraco no peito. Mas essas dores não definiam mais sua existência. Eram parte dele, mas não eram tudo o que ele era. Ele era marido, era pai, era amigo, era alguém que aprendera que coragem não era ausência de medo, mas escolher amor apesar do medo. "Vamos para dentro", Vanessa disse suavemente. "Está esfriando." Entraram juntos, Henrique carregando Miguel, Vanessa verificando se Alice estava bem coberta. Depois, deitaram-se na cama, Miguel entre eles, e Henrique sentiu aquela paz que só vinha de saber que estava exatamente onde deveria estar. Antes de dormir, sussurrou: "Eu te amo." "Eu também te amo", Vanessa respondeu. E Miguel, meio dormindo, murmurou: "Amo vocês." Henrique sorriu, fechou os olhos, e pela primeira vez em quase uma década, dormiu sem pesadelos, sem medo, sem dor. Dormiu em paz. Dormiu em casa. Dormiu amado. E no escuro do quarto, se imaginasse muito, podia quase ouvir a voz de Beatriz sussurrando: "Você conseguiu. Você aprendeu a viver de novo. Estou orgulhosa de você." E ele estava. Estava orgulhoso de si mesmo. Orgulhoso de ter tido coragem. Orgulhoso de ter escolhido o amor. A vida, com toda a sua bagunça e imprevisibilidade, com todas suas alegrias e dores, valia a pena ser vivida. E Henrique Valente estava finalmente, verdadeiramente, vivendo. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Henrique, Vanessa e Alice tenha tocado profundamente o seu coração. Se você se emocionou com essa jornada de superação, amor e recomeço, deixe seu like. Inscreva-se no canal e conte nos comentários qual momento mais marcou você.
Foi o primeiro encontro entre Henrique e Alice, o reencontro na rodoviária, o nascimento do pequeno Miguel. Todos os dias, trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana, que mostram que nunca é tarde para recomeçar, que o amor pode curar até as feridas mais profundas. Te esperamos no próximo episódio, com mais uma história que vai mexer com suas emoções.